Graças a Deus. Vamos continuar a lição aqui, a introdução, dessa lição, a sutileza de Satanás no fim dos tempos. Primeiro passo. O fim dos tempos é o início da marcha da igreja. Eu estava estudando essa matéria que muitos falam assim: quando é os últimos tempos? O fim dos dias. É o começo da marcha da igreja na terra. Quando é que isso ocorre? Primeiramente, através da morte e ressurreição de Jesus, que os discípulos foram espalhados pelo mundo. Aí a igreja começou a crescer, aumentar, e nós vemos que a igreja passou um período de 400 dias que ficou em silêncio. Então Deus, na realidade, levantou homens para acabar com esse silêncio, e a igreja continuou agindo. Então nós vemos que a marcha da igreja na terra começou a partir dos 1513 até o tempo presente. Então a igreja, durante a Idade Média e tal, começou a aparecer através daqueles grandes homens que nós vemos, John Wesley, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, George Miller, e através desses grandes homens, e até hoje tem homens na Terra. Desde os tempos bíblicos, Satanás vem usando seus agentes a fim de levar o povo de Deus a desacreditar na Bíblia. Ou seja, usando cientistas que usaram a força do ateísmo para crer na própria ciência, no próprio estudo, na própria pesquisa, e comprovarem a inexistência de Deus. Dizer que tudo surgiu através de, mas só que nada surgiu através de. Tudo foi criado por. Quem é essa pessoa? Deus. Então eles não têm nenhuma razão para falar isto, né? Na divindade e na obra redentora de Cristo. Então aqui entra um pouco o conceito da dissertação, né? Que a Bíblia está completamente ligada a Cristo, ou seja, a própria existência de Deus. Temos de estar devidamente preparado para detectar e desmascarar as suas sutilezas. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nos últimos dias, porque bem sabemos que a Igreja, ela é um corpo, e a Igreja, ela está em movimento. Ela não é um ser inerte, ela é um ser que, como a Bíblia fala, que como a águia temos visão, como a águia nós sabemos saber onde está o perigo. Então a igreja tem todo o aspecto da águia. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nesses últimos dias. Primeiro, para você saber a sutileza de Satanás, estude. Para você saber onde está o perigo de Satanás, ore e vigie, porque isso é um dos fatores mais importantes na história hoje em dia. Os ardis de Satanás, seus disfarces. Vamos saber o que é os disfarces de Satanás. Desde a fundação da igreja, ou seja, desde que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, Petros, pequeno fragmento, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá, conforme está escrito lá em Mateus 16. Então o ministério de Pedro foi dado a partir do capítulo 2 e capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Desde a fundação da igreja, os falsos mestres vêm disfarçando entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Ou seja, alguns naquela época não acreditavam que Cristo era o Messias. Então nós vemos que, como Mateus ele fala acerca dos judeus, Marcos fala acerca dos samaritanos, Lucas fala para
os gregos, e João fala por completo para a nação toda, né? Então começa com Logos, ou seja, que o próprio Deus é a palavra dentro do seu tempo, e para ele não tem povos e nem nação em que ele não seja conhecido, porque Deus veio para todos, mas nem todos o receberam, e nem todos deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, mas mesmo assim, como os judeus não reconheceram o Messias como Salvador, veio até nós que somos gentios em termos de nações, né? Desde a fundação da igreja, os falsos mestres, né, fariseus, religiosos, né, esses grandes homens, se a gente for olhar, tem várias heresias, vários hereges e seitas daquela época, em que o Brasil até hoje ele vem levantando seitas em todos os lugares, né? Se a gente falar aqui, é inúmeros movimentos de seitas e heresias, e até pode ofender algumas denominações. Deus para disseminar suas heresias. Jesus disse que os mestres do erro apresentaram-se vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É o que a Bíblia fala, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 15, né? Vós sois como ovelha no meio de lobos, mas sendo prudentes como a serpente e simples como as pombas, né? É o que está escrito lá. A Bíblia classifica os tais como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, identificando-se como agente de Satanás que se transfiguram em ministro da justiça, conforme está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Devemos, por isso, acautelarmos deles suas estratégias. Os expositores sectários preocupam-se com a aparência, pois costumam apresentar os seus movimentos como um paraíso perfeito. Vamos ver o que está escrito em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Vamos ver o que está escrito aqui, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. É o que Paulo falou para Timóteo. Infelizmente, muitos são os que caem nessas armadilhas. Uma vez flagrados, fisgado por eles, dificilmente consegue libertar-se. Uns por causa da lavagem cerebral que recebe, outros em razão do terrorismo psicológico. É o que muitos fazem, né? Tem muitas denominações, eu já vi até algumas denominações, eles comentarem e falarem assim: se você não vir para nossa igreja, você não vai para o céu. Se pecar nessa igreja, perde a salvação definitivamente, esquecendo-se que Jesus, ele é o advogado entre Deus e os homens. E da pressão que sofre dos seus líderes. Seus argumentos são recursos retóricos bem elaborados e persuasivos para convencer o povo a crer no Jesus estranho ao Novo Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ver o que está escrito aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, desculpem, né, irmãos? Capítulo 11, versículo de número 3. Que diz da seguinte maneira: mais terno diz: assim como a serpente enganou Eva com sua astutícia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos,
que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos ler novamente esse versículo. Mas temos que, assim como o serpente enganou a Eva com sua astutícia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.